Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de psicologia. Na verdade, psicologia é uma aula que teria que ser muito nós, né? Aí Tati a Tati conversando tal. Pra gente, eu faço algumas dinâmicas, mas não se preocupe, mais para frente eu terei aulas de administração e nessas aulas eu faço uma revisão de psicologia. Para quem já me enviou os trabalhos, ficou muito bom. Tem gente ainda que não enviou. Estou no aguardo, tá, pessoal? As aulas em EAD, vocês têm que tomar um pouco de cuidado, que a gente não pode deixar ir acumulando, porque tem gente que às vezes não dá devida importância, tal. Criticar é fácil, às vezes crítica, tem muita gente para criticar, mas nós também temos que fazer o nosso papel. Eu sei que o momento tá difícil para vocês, para gente. Mas se Deus quiser, acho que estamos chegando próximo aí, embora o nosso índice de óbitos esteja alto, mas eu acho que se Deus quiser mais uns 15, 20 dias, acho que já podemos pensar aí em começar a pensar em estar retornando, mas eu acho que ainda vai um pouco mais, ok? Então hoje, pessoal, eu vou falar da psicologia e o senso comum. Então, lá na minha primeira entrevista, né, na minha primeira aula, eu falei de uma entrevista de trabalho. Então, lá eu citei o que vocês precisam se atentar para fazer uma boa entrevista. Hoje vai ser diferente. Hoje, o que eu vou falar? Eu vou falar por exemplo, vou falar vários tópicos aqui, tá? Vou procurar ser breve para o vídeo não ficar cansativo. Então, qual a importância da psicologia para as profissões? Então, pessoal, tudo que a gente faz hoje, nós temos a psicologia embutida. Tudo. Então, como eu já falei para vocês, né? A gente entra num shopping, num supermercado, tudo acontece de uma forma para ativar o nosso psicológico. Quando você entra num supermercado, o layout que nós vamos atravessando, então vamos pegar num supermercado grande. Primeiro, a gente vai passando pelos eletrônicos, né? O balcão de celular, geladeiras, fogões, televisores, tela plana, smart e tal, e assim vai. Mas a gente vai no supermercado para quê? Para comprar o quê? Arroz, feijão, frutas, bebidinhas, lógico, né? As guloseimas para quem tem criança, às vezes adulto também gosta, tal. E onde ficam essas coisas? Lá no fundo, né? Lá no finalzão. Por quê, gente? Tudo isso é estritamente proposital. Por quê? Para que a gente caminhe e vá passando por tudo isso, para que tudo isso vá aguçando o nosso psicológico. Para quê, pessoal? Para o consumismo, para comprar. Então, eu dei a última aula de ID, né? Então, o que seria o nosso ID? O ID, ele fica o tempo todo falando para você o quê? Se você está numa loja, compra, 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 compra. Vem o ego faz o quê? Né? O ego, ele fica assim, olha, calma, vai devagar, seu dinheiro é para pagar seu aluguel, sua passagem, a escola, você precisa comprar só o necessário, porque hoje em dia, pessoal, todos nós vivemos com um orçamento contado, né? Então, não dá pra gente sair comprando tudo que a gente tem vontade. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Então, o nosso psicológico, ele é o tempo todo afrontado para que isso aconteça, né? Então, já repararam que a gente sai na rua, tudo que a gente vai cruzando, tudo que nós vamos defrontando é consumismo, é compra. Tem lazer também, mas mesmo lazer quer mexer no seu bolso. Então, nós temos que estar muito bem preparado psicologicamente para tudo isso. Então, vamos lá. Qual a importância da psicologia para as profissões? Primeiro, procurar entender as nossas necessidades. Para quê? Né? Enquanto sociedade e tal.
De acordo com a nossa necessidade, a empresa vai ver se você vai estar interessado, se você vai corresponder com aquela vaga. Então, é tudo propositalmente pensado. Estudar o papel da inteligência emocional. Então, dependendo, vamos pensar vocês daqui um ano mais ou menos, tal. Vai trabalhar no Boldrini com criança. Imaginou se você não tiver um psicológico bem preparado, você vai conseguir trabalhar? Então, as pessoas que vão trabalhar no Boldrini, elas passam por um processo psicológico e muitas vezes tem gente que passa em todas essas etapas, quando começa a trabalhar não consegue. Eu já tive amigos que começaram a trabalhar no Boldrini e de repente não aguentaram, porque são crianças que morrem de câncer. Tem criança que sai curada? Tem, mas o índice é alto de óbito lá. Então, pessoal, tem que ter uma inteligência emocional preparadíssima. Outra função da psicologia nas profissões, identificar distúrbios, falhas, né? Tudo isso para ir trabalhando no nosso interpessoal, o nosso intrapessoal. Interpessoal sou eu, Adilson, internamente, se eu estou preparado, né, tal. Se eu me relaciono bem com a equipe, se eu estou bem antenado, se eu consigo entender o meu colega consegue me entender. Então, entenderam, pessoal? Interpessoal, eu internamente. Se eu estou bem na minha casa, no meu relacionamento, e etc, etc, etc. Vocês imaginam uma pessoa, né, uma pessoa que brigou com o namorado, com a namorada, com o marido, com a esposa e vai trabalhar. Imaginou como que isso fica? Não vai ser legal, né? Identificar perfil, potencial, treiná-los e acompanhá-los, né? Então, uma das funções da psicologia é identificar os perfis, né? Ver se a gente tem perfil para vaga, se nós vamos conseguir dar conta do que a gente se propõe. Porque muitas vezes, hospital, a gente vivencia muito isso. Quantas vezes eu tive que remanejar um funcionário que ele não tinha um perfil para o pronto-socorro, ele tinha para o centro cirúrgico. Já tive que remanejar funcionário que não tinha perfil para o centro cirúrgico. Ele tinha perfil para uma enfermaria mais calma, né? Então, pessoal, tudo isso essa parte é a importância da psicologia para as profissões, ok? Vamos trazer isso um pouco agora pensando na enfermagem. Nós temos duas vertentes na enfermagem. Aquele profissional que vai lá e cuida do paciente. Aquele profissional que acha que ele está ali simplesmente para ir lá fazer a medicação, dar o banho, tal. Ele não interage. Ele simplesmente vai lá e cuida de uma pessoa como se fosse um objeto, tal, né? E a outra vertente enxerga que o paciente, além de estar ali como um paciente, ele também enxerga o quê? Um ser humano, né? Uma pessoa que está passando por problemas, além de estar ali internado, né, com a doença que deve ser tratada, às vezes ele tem família, às vezes trabalha por conta, está ali sem receber, está com medo de perder o emprego. Então, pessoal, às vezes a gente cuida do paciente, mas a gente não pode esquecer que além de cuidar do paciente, a gente tem que lembrar que ali tem um ser humano. Muitas vezes a gente tem que pensar que nós temos que... Muitas vezes a gente tem que enxergar o quê? Um ser humano, né? Além de toda doença, eu vou prestar todos os meus cuidados, mas eu também tenho que enxergar, né, esse lado humano do paciente. E falta muito isso na enfermagem. Eu tive uma aluna essa semana e ela me disse o seguinte, ela falou assim, nossa, professor, eu fiquei muito doente, internei e tal. Olha,
Eu não quero ser os profissionais que cuidaram de mim. Um pessoal frio, calculista, olha, cuidou dela como se fosse um objeto. Ela se sentiu, eu falei, exatamente. Falei, que bom que você passou por isso. Para você enxergar que é essa profissional ou esse profissional que você não quer ser. Tá? A gente não pode esquecer, pessoal, que nós da área da saúde, nós temos que estar, como dizem, né? A gente tem que estar sempre preparado para cuidar. E quando eu estou no ambiente hospitalar, quando eu estou lá no hospital desenvolvendo as minhas funções, muitas vezes eu tenho que me anular. Vamos pensar um momento, a fase crítica. Eu tenho assistido muita reportagem, tenho visto muito os hospitais onde tem... Porque assim, nós estamos no primeiro mundo em Campinas, pessoal. Nossos hospitais não tem problema. Tá? Por mais que você vá no Mário Gatti, está lotado, o Unicamp está vazia, tá? Mas assim, os hospitais públicos e particulares estão vazios e tal. Mas assim, vamos pegar o Mário Gatti, Ouro Verde, que estão meio lotados, mas lá sempre foi lotado. Mas a nossa região está tranquila. Mas se a gente for caminhar, pessoal, acredito que todos tenham acompanhado a saúde no Rio de Janeiro, o caos que tá, Amazonas, Fortaleza, né, Ceará, tá meio crítico, Recife. Então, assim, imaginou você sair da sua casa e vai trabalhar sem estrutura nenhuma. Teve um hospital que eu vi, o pessoal tá colocando saco de lixo para se proteger, pessoal. Um sanitão. Cadê o avental impermeável? Um acessório tão barato. Então, assim, o nosso poder público muitas vezes atua com descaso, assim, absurdo. Mas eu estou ali, eu tenho que improvisar. Tá? Então, nós não estamos num momento de improvisação. É um momento para a gente crescer. Tudo isso que está acontecendo, vocês não têm noção. A nossa fila de alunos esperando para estágio, 4 turmas se formaram, estão esperando estágio. Vocês ainda estão tendo teoria online. Não vai atrapalhar a vida de vocês. Imaginou a 35, 36, que já era para ter se formado no final desse mês, os estágios foram cancelados. Não foi a Campicare que cancelou, tá, pessoal? Foram os hospitais. Ok? Então, tudo que nós estamos passando, hoje mesmo veio um pai, acabei de atender um pai agora, me perguntou, escuta, quando que vocês vão voltar com as aulas? Um pai, tudo bem, percebi que era uma pessoa bem simples e tal. Pessoal, mas mora, mesmo que seja uma pessoa simples, espera aí, não tem um rádio, não tem uma televisão, pô, não tá sabendo o que tá acontecendo no mundo? Pessoal, nós somos da área da saúde. Outro dia uma aluna me perguntou, falou, professor, você tem uma previsão de quando voltam as aulas? Eu, mortal Adilson, não tenho essa previsão, vocês têm? Estamos numa aula de psicologia, tá? Não tô dramatizando não, viu, pessoal? Pelo amor de Deus, longe de mim dramatizar tudo isso. Mas, assim, são coisas que a gente tem que tá sabendo, pessoal. Nós temos que ter uma visão holística de mundo. Então, não está tendo aula presencial, não é porque o Adilson não quer, o professor Luiz, professora Priscila, etc, etc, etc. Não, pessoal. Não está tendo porque nós estamos vivendo uma pandemia. O que é uma pandemia, para quem não sabe? Pandemia é uma doença que passa de um país para o outro, tá? E o mundo inteiro está passando por isso, uns com maior intensidade, outros com menor intensidade, mas todos estamos passando. Tá? Não estou entrando no mérito se o isolamento está certo ou errado, não, mas nós estamos passando por uma pandemia. Então, assim, nós temos que respeitar as leis das autoridades competentes, que é prefeito, governador, presidente, Ministério da Saúde, enfim, é isso. E é uma fase que todos nós estamos assim, eu tenho certeza que muita gente, após tudo isso, vai crescer bastante. Porque quem não aproveitar toda essa fase para crescer, pessoal, esquece, não cresce mais. Ok? Agora, pessoal, vamos para a formação do caráter, tá? Eu vou ler e já explico para vocês.
O caráter é o conjunto de reações e hábitos de comportamento que vão sendo adquiridos ao longo da nossa vida e que especificam o modo individual de cada pessoa. Ou seja, o nosso caráter, pessoal, ele vai sendo formado desde que a gente está dentro da barriga da nossa mãe. E assim vai, sucessivamente, vai continuando até os dias de hoje. E digo mais para vocês, tá? Não vou revelar minha idade não, mas todo mundo imagina quantos anos eu tenho. Gente, a gente vai mudando dia a dia. Se eu falar para vocês que há 2 meses atrás eu tinha um pensamento, hoje, depois de tudo que nós estamos passando, eu já mudei muita coisa no meu pensamento. E o que é isso? Isso eu estou moldando o meu caráter. Então eu tinha alguns valores, eu acabei mudando alguns valores, por quê? Por tudo isso que a gente está vivendo. A gente vai mudando. Então a vida é isso. Então, de acordo com o que a gente vai vivendo, a gente vai mudando. Isso vai moldando o nosso caráter. Tá? E o nosso caráter inclui o quê? Atitudes, valores, o estilo de vida, comportamento, tá? E várias coisas aí, né, para ajudar a formar o nosso caráter. E junto com o caráter tem o quê? A personalidade. A personalidade, pessoal, é formada durante as etapas do desenvolvimento psicoafetivo, pelas quais passa a criança também desde a gestação. Então, associando aí personalidade e caráter, o que acontece, pessoal? Então, vamos pensar o seguinte, se a gente pega uma pessoa que viveu numa comunidade muito pobre, ela vai ter um tipo de pensamento, um tipo de gosto para música, um tipo de gosto para comida. Claro que isso também vai variar de acordo com a posição financeira dos pais, o hábito em que a mãe criou. Se a gente pega uma criança de uma comunidade média alta, né, já muda o perfil, porque às vezes cresceu tendo tudo, tal. Embora, pessoal, que esse negócio de nascer em um berço de ouro e um berço pobre, não quer dizer que o pobre não tenha sucesso lá na frente, tá? Isso daí vai depender de cada um, das buscas que cada um fizer. O que a gente não tem que fazer é ficar parado esperando a coisa acontecer, tá? Então nós devemos buscar tudo isso. Eu tenho certeza que com toda essa tempestade, tem muita gente que paga curso com dificuldade, que não é fácil para ninguém, pessoal. Quando eu estudei, meu pai pedreiro, eu sei que não era fácil. Mas também não fui chorar na cara de ninguém. Ninguém tinha nada a ver com os meus problemas. Ninguém tinha que me dar nada. Então eu busquei, trabalhei em 2 empregos, fui até ajudante de cozinha, mas busquei o meu diferencial. Então, cada um tem que buscar o seu. Então, às vezes, a gente gosta de se colocar na posição de coitadinho. Ai, eu não posso, eu sou pobre. Não, pessoal, busque, corram atrás. Tá? Então, o caráter, a personalidade, estou falando de buscar, tem muito a ver com tudo isso. Então, o fato de você ter nascido num berço pobre não quer dizer que você tenha que ser pobre pro resto da vida. Você tem que ter garra, tem que buscar, tem que estudar, tal, porque quando busca, corre atrás, estuda, consegue. Agora, se ficar em casa esperando a coisa acontecer, pessoal, não vai acontecer, né? Não vai. Então nós temos que buscar. Mas voltando aí para a personalidade, para o caráter, então está muito ligado, né? Como nossos pais nos criou, o pai, a mãe, a comunidade que vive, carinhos afetivos de pai, de mãe. Então tudo isso está relacionado, pessoal. Então o nosso caráter e personalidade é tudo que vai nos moldando desde o nascimento até a vida adulta. E lembrando que isso pode ser variável também. Às vezes eu tenho um pensamento, posso mudá-lo. Por que não? Nada é fechado, ok? Aí depois, pessoal, nós vamos para a importância da vida afetiva, né? A vida afetiva
Ela tem muito a ver, pessoal. Então eu vou ler um pedaço aqui, depois eu vou explicar. Situações, sentimentos, lembranças representam algo diferente para diferentes pessoas. Então, às vezes, cada um reage de um jeito com a lembrança, com a situação, né? Por causa das nossas diferentes percepções. A perda de um ente querido, por exemplo, costuma ser algo ruim. Então, quando a gente perde alguém muito próximo, costuma ser algo ruim. Mas cada um reage de um jeito. Às vezes um chora, o outro já não chora. Mas o fato, às vezes, dele não estar chorando, não quer dizer que ele não está sentindo o mesmo que o que está chorando. Então, cada um vai reagir de um jeito, né? Aí depois, os dois afetos mais básicos são o amor e o ódio. Então o amor e o ódio andam juntos. Eu tenho certeza que todo mundo já teve alguém na vida que amou muito e hoje odeia, né? Vamos pegar um casamento, gente. Um casamento, às vezes, eu tenho uma amiga que casou uns 5 anos atrás, fez uma puta festa, logo engravidou e tal. E hoje ela é separada, ela não pode nem ouvir falar no nome do ex-marido. Então olha como isso é. Puxa, como que há 5 anos atrás amava tal, tudo, né? Às vezes uma amizade que a gente tem, que tá ali sempre junto, tal, de repente essa amizade acaba. Acho que todo mundo já passou por isso. Então, aí a amizade acaba, depois não posso nem ouvir falar no nome, porque fez isso. Então, percebe? Quando era amigo, era um amor, assim. Quantas coisas, às vezes, quer fazer tudo junto, quer estar junto, quer não sei o quê. Quando briga ou que tem um problema, vem um ódio. E esse ódio, às vezes, domina. Então, pessoal, o amor e o ódio andam de mãos dadas, ou a gente ama ou a gente odeia. Então a gente tem que tentar trabalhar o meio termo com tudo isso, certo?